Salmos, muito bem. 73, por favor. O livro dos Salmos, irmãos, ele é chamado o livro dos louvores, como eu disse em princípio. E não há nenhum outro livro na Bíblia que expressa melhor as emoções humanas. Ele fala de alegria, fala de tristeza, fala de ira, fala de raiva, fala de sentimento de vingança. Quando nós estudamos sobre os salmos imprecatórios, nós aprendemos, eles reclamavam das suas enfermidades. Então o livro dos Salmos, geralmente, eles foram escritos num contexto de experiências vividas pelos seus compositores. O Salmo 73, o Salmo de Asaf. Nós vamos meditar aqui sobre a história de Asaf e, quem sabe, a sua história. E nós estaremos ministrando aqui, meus amados, sobre Asaf. Quando nós lemos e estudamos sobre Asaf, a Bíblia diz que Asaf era um levita na casa de Deus. Ele era filho de Beraquias, da tribo de Levi. E Asaf, justamente, da família dos Gersonitas, ele era responsável pela organização, pela ordem. Você encontra isso lá no livro de Números. Mas não apenas isso, Asaf, ele começa a aparecer no cenário bíblico quando nós estudamos e lemos o livro de 1 Crônicas. Pois bem, Asaf se destaca nesse percurso, nesse trajeto. Mas quando no primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, a arca é colocada na tenda que Davi preparou, agora, irmãos, não é mais os chefes dos levitas que escolhem Asaf, mas o próprio Davi. Ele tinha percebido como era o proceder de Asaf. Ele tinha visto que Asaf era um jovem cheio do Espírito Santo. Asaf era mais ou menos a mesma idade de Davi. E Davi chama Asaf e fala o seguinte: você vai ser agora aqui o chefe aqui. Você vai ministrar cada dia, vai ser o principal aqui. Escolheu outros também. E que eu acho lindo, irmãos, a Bíblia diz que Davi entrega para Asaf naquela ocasião, nessa ocasião, quando a arca chega em Jerusalém, o primeiro salmo. E Asaf fica ali todo dia servindo a Deus, adorando a Deus, tocando o seu símbolo, tocando o seu prato. E o tempo passa, Davi morre, Salomão assume o trono, constrói aquele templo maravilhoso, e Asaf estava vivo. Antes de Davi morrer, a Bíblia diz que Davi organizou todo o serviço também do louvor no templo. Ele escolhe 4.000 músicos. Desses 4.000 músicos, ele escolhe 288 professores de música. Anota aí, viu, músicos? O total era 38.000 levitas. Dos 38.000, ele escolhe 4.000 músicos. Daí ele escolhe 288 mestres. E escolhe 3 líderes principais sobre esses mestres e sobre esses músicos. Quem era? Asaf. A Bíblia diz que Asaf agora, escolhido pelo rei Davi, ele ia tratar direto com o rei. Ele era amigo íntimo do rei. Ele estava no palácio com o rei. Davi, a Bíblia usa a expressão que ele ia reger o coral, ia reger a orquestra, porque ele era maestro também, compositor. Quando você lê aqui sobre os salmos de Asaf e seus filhos, o salmo 50 é dele, os 73 a 83 são deles ou de seus filhos, mas o 73 especificamente é de Asaf. Então, Asaf ocupava uma alta posição no reinado de Davi. Começou a ocupar uma alta posição. E quando Davi escolhe esses mestres, ele fala o seguinte: Asaf, você vai reger o seu coral, vai reger a orquestra sob as minhas ordens. E eu não quero só que você reja e cante por causa do símbolo, não. Você vai profetizar também. O músico tem que profetizar também, viu? A Bíblia usa a expressão profetizar com seus instrumentos também. A primeira lição que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite é esta: talento e posição privilegiada não significam estabilidade espiritual. Talento ele tinha, não tinha? Posição privilegiada tinha. Era amigo do rei, era maestro da orquestra, era maestro do coral. Quando ele adorava a Deus, o céu descia. Asaf, que significa aquele que atrai a presença de Deus. Que nome, né? Significa organização. Mas ele fala aqui agora: quanto a mim, Deus é bom na verdade, mas quanto a mim, quase que os meus pés desviaram-se. Que nós possamos aprender essa lição nesta noite. Confiar na dependência de Deus. Mas o que foi que fez
vez que Asaf quase se desviasse, quase que os seus pés tropeçassem, ele reconhece e fala o seguinte: porque eu tive inveja. Se perguntasse para Asaf, mas de quem você teve inveja? De Emã? De Jedutum? Dos demais levitas? Dos demais sacerdotes que ministravam no templo? Porque ele ocupava o lugar principal? Não, eu tive inveja dos ímpios. Que forte isso, né? Eu tive inveja dos soberbos. Eu tive inveja dos lá de fora. E é por isso que quase que eu desviei. Ele, quando escreve o Salmo, ele está contando para nós a sua experiência, dizendo o seguinte: eu reconheci de fato que eu tive inveja. E quando nós reconhecemos nossas fraquezas, é o caminho para a mudança, para melhor. Porque às vezes nós não reconhecemos nossa fraqueza. Eu olho para a fraqueza de cada um de vocês, um olha para a fraqueza do outro, aponta o erro do outro, aponta o erro do outro. Mas e eu? A segunda lição que eu encontro aqui, irmãos, através desse Salmo de Asaf, é esta: reconhecer as próprias fraquezas é o caminho para a mudança, para melhor. Eu tive inveja dos soberbos, mas Asaf, por que você teve inveja dos soberbos? Daí ele conta até o versículo 12: eu tive inveja da prosperidade deles, porque eles têm tudo, eu não tenho nada. Eu tive inveja da tranquilidade na morte deles, até perto da morte são mais tranquilos. Tive inveja porque eles têm mais saúde do que eu, do que a minha família. Há uma tradução que fala nédios, ou seja, eles são até mais bronzeados do que eu. Eu tive inveja, dizia Asaf, sabe por quê? Porque eles são arrogantes, são soberbos, são violentos, são faladores, são fanfarrões, zombam até dos céus e de Deus e vivem melhor que eu. Tem mais condições do que eu. Falam contra Deus e tiram sarro do povo de Deus, dos mais pobres, e abrem a sua boca contra Deus, e ainda dizem: Deus está vendo? Deus tem conhecimento disso? Será que Deus vê tudo isso? Eles zombam contra Deus, são violentos, têm posses, o que eles querem eles conseguem. Quando não conseguem no trato, eles pagam até o que não vale para conseguir. E quando não conseguem, alguém não quer vender, como na bota não queria vender a vinha, eles fazem alguma manobra e tomam com violência, diz aqui Asaf. Violentos. Agora imagine um homem como Asaf tem inveja desse povo, irmãos. Ele estava na presença de Deus. Ele reconhece que teve inveja, mas estava na casa de Deus. Asaf sofria todo tipo de afronta, mas estava na casa de Deus. E graças a Deus que ele estava na casa de Deus, senão a queda seria certa. E nesse seu dilema, nesse seu complexo, nesse seu drama, era como se ele dissesse para o próprio Deus: será que Deus não está vendo essas coisas? É por isso que eu disse em princípio a história de Asaf, e quem sabe a sua. Quase me desviei, quase escorregaram os meus pés. Mas aí continuamos para a terceira lição. No versículos 13 ao 15 ele fala assim: na verdade, em vão tenho purificado o meu coração. Obrigado. E lavado as minhas mãos da inocência, ou seja, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. E aqui eu aprendo a terceira lição, meus amados irmãos: exercer o ministério com zelo não garante a ausência de provas. Exercer o ministério com zelo não garante a ausência de provas. Primeira lição: talento e posição privilegiada não significam estabilidade espiritual. Segunda, reconhecer as próprias fraquezas é o caminho da mudança para melhor. Você reconhecer talento. Terceiro, exercer o ministério com zelo não garante a ausência de provas. Não adianta você falar assim como Asaf: eu toco venho aos ensaios, venho aos cultos, venho na Santa Ceia, não falto nos trabalhos, vou no desfile. Não só para os músicos, mas para todos nós, as irmãs, os obreiros, né? Faço tudo na casa de Deus. E essas provas que eu estou passando, essa enfermidade que eu estou passando, essa provação e essa privação que eu estou passando, será que não está sendo em vão eu servir a Deus? Você serve a Deus, você toca, você canta, você ministra, você é um presbítero, um diácono, um pastor, você faz do zelo o teu ministério.
é para Deus por quem Ele é, e não por aquilo que Ele pode fazer com você. E não adianta você tentar compreender, porque Asaf fala o seguinte: quando eu tentei compreender essas coisas, eu fiquei sobremodo perturbado. A quarta lição é esta, irmãos: querer compreender a soberania de Deus é tudo de ruim. Porque Asaf pensava: bom, eu faço tudo na casa de Deus, e estou passando necessidade e enfermidade, e o ímpio que fala contra Deus está cada dia mais rico. Mas ele diz assim: eu fiquei perturbado. E a Bíblia diz, depois você lê com calma: o meu coração se azedou. É amargura de coração querer compreender a soberania de Deus. O que mais que é? É como ter uma crise de rins. É irracionalidade, é ignorância absoluta. Ele usa a expressão: é como ser um animal. E muitas vezes nós queremos compreender Deus, não queremos? Nós nunca vamos compreender Deus. Eu questionava Deus. Eu pensava que Deus era injusto comigo, por eu passar necessidade e os ímpios do meu bairro cada dia mais prosperando. Mas chegou um dia que eu entrei na casa de Deus. Ah, pastor, mas Asaf sempre estava na casa de Deus, não estava? Estava servindo, adorando, louvando, tocando o seu prato, seu símbolo. Mas teve um dia que foi diferente. Quem sabe o dia diferente para você é hoje. Porque ele entrou na presença de Deus e começou a observar a palavra de Deus, os louvores. Para Asaf, Deus se revelou e fez ele compreender o fim dos ímpios. E ele aprendeu, e ele entendeu a última lição, que é depender totalmente de Deus é o segredo para uma fé inabalável. Eu vou recapitular para encerrar. Talento e posição não significam estabilidade espiritual. Segunda lição: reconhecer as próprias fraquezas é o caminho da mudança para melhor. Terceira lição: exercer o ministério com zelo não garante a ausência de provas. Quarta lição: querer compreender a soberania de Deus é tudo de ruim. Não queira compreender Deus. Em último lugar, depender totalmente de Deus é o segredo para uma fé inabalável. Está na prova, está na luta, está na provação, dependa de Deus. E o que Asaf nos ensina aqui agora: todavia agora estou de contínuo contigo. Asaf se converteu. Tu me seguraste pela mão direita. O Senhor Jesus está dizendo para você que nessa noite: você está na prova, está na luta, está nas dúvidas, no drama, nos conflitos, mas eu quero segurar a tua mão a partir de hoje. Eu quero conduzir a tua vida e o teu proceder. E aí Asaf diz o seguinte: guia-me pelos teus conselhos e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseje mais do que ti. Asaf compreendeu, meus amados irmãos, que Deus é nossa maior riqueza, aqui na terra e no futuro. E ele fala: minha carne e meu coração desfalecem. Ou seja, eu vou passar por prova de novo, eu vou ter dúvidas de novo, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis os que se alongam de ti perecerão, na verdade. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Mas para mim, diz Asaf, agora que eu estou convertido, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor. Asaf era músico, era maestro, era profeta, era líder. E agora ele fala o seguinte: eu vou até virar pregador. Eu vou começar a anunciar todas as tuas obras.